Sobrepeso, obesidade e ganho de peso na fase adulta são fatores de risco para 13 tipos de câncer. A alimentação e a nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. Para explicar melhor o assunto e entender aí como ter uma vida mais saudável e evitar o aparecimento do câncer, eu converso agora com a nutróloga, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, a doutora Andréa Pereira. Doutora Andréa, muito boa tarde para você. Boa tarde. É um prazer falar sobre este assunto, porque aqui no Brasil os índices mostram que metade ou mais da metade da população tem algum excesso de peso e esse índice de obesidade aumentou mais de 30% na última década. Dá para dizer que o brasileiro hoje está mais gordo e com uma vida menos saudável, com escolhas menos saudáveis? Dá. A gente pode falar que o Brasil aumentou muito o índice de obesidade. Infelizmente, as projeções para o futuro não são boas, né? A gente tende a aumentar mais ainda. Eu acho que é interessante lembrar que a obesidade é quando você tem um índice de massa corporal acima de 30. Não é ter algumas gordurinhas a mais, não é querer perder um pouco de peso. É o IMC a mais de 30. Exatamente. Né? Então, esse índice, ele aumenta o risco de câncer. Né? E é o que a gente tem visto ao longo dos anos. Né? Muitas pessoas me perguntam por que a gente está tendo tanto câncer, por que a gente conhece tantas pessoas com câncer. Isso é um dos fatores de risco, né? O aumento da obesidade leva a esse aumento do risco. E a nossa introdução aqui fala sobre aumento de 13 tipos de cânceres que estão ligados a essa questão do sobrepeso ou da obesidade ou do ganho constante de peso a partir da vida adulta ou de uma certa idade da vida adulta, né? Quais são os mais graves que dá para relacionar diretamente com essa questão dos hábitos alimentares? Então, a gente relaciona muito com obesidade o câncer de mama, que é o principal aqui no Brasil. Com obesidade? Próstata, né, câncer de estômago, câncer de intestino, linfomas, leucemias, mielomas, cânceres renais, né? Cada vez mais a gente tem visto mais cânceres relacionados à obesidade. É importante falar que o câncer ele não tem uma única causa, não quer dizer que eu sou obeso que eu vou ter um câncer. Verdade. Né? Tem várias coisas envolvidas, mas a obesidade aumenta o risco. Você estava falando uma coisa interessante, as pessoas te perguntam por que é que hoje em dia muita gente tem câncer. Eu acho que a alimentação é um ponto importante, mas vale lembrar que a questão do aumento da expectativa de vida e, portanto, a gente vai ficando mais velho e vivendo mais anos, isso também traz uma propensão maior, né, doutora? Sim, porque assim, o envelhecimento faz com que você tenha mais alterações genéticas e essas alterações levam também ao aumento de risco de câncer. Então, são duas coisas que a gente tem visto no mundo inteiro, o envelhecimento da população e o aumento da obesidade. Né? Isso só vai aumentar ao longo dos anos e, com isso, consequentemente, a gente vai ter mais câncer. Eu acho que é importante também lembrar que a obesidade é uma doença, muitas vezes as pessoas acham que é só uma falha de comportamento, mas ela é uma doença crônica, ela tem que ser tratada, né? E com ela traz outras doenças associadas, não só o câncer, como a pressão alta, o diabetes, né? E o diabético também tem um risco maior do câncer. Uma coisa ligada à outra. Sim, exatamente. Né? Porque a hora que eu tenho um aumento de glicemia, né, de açúcar no sangue, isso também aumenta o risco de câncer. Então, um dos fatores que a obesidade leva ao câncer também é esse aumento da glicemia, da resistência à insulina, né? Então, tem várias coisas envolvidas. Então, às vezes, o que as pessoas querem saber? Ah, mas eu preciso pesar, ter um manequim 36 para eu não ter risco de câncer? Não, não é isso. Claro. Né? A gente, tirando a pessoa do índice de obesidade, que é acima de 30, já colocando no sobrepeso, eu já diminuo o risco. Então, às vezes, é importante você traçar essa meta. Eu não preciso perder tanto peso assim. Não é estética, não é sobre uma gordurinha a mais ou a menos. Isso. É sobre saúde, basicamente. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes que a estética vem como um brinde. Sim. A minha preocupação é com a saúde deles. Né? É o risco de câncer, é o risco de pressão alta, são problemas ósseos. Tem uma coisa muito importante, é claro que a alimentação ruim ou pouco nutritiva ou uma alimentação inadequada, como a doutora vem falando aqui pra gente, aumenta e muito a chance de ter um câncer ou desenvolver um câncer ao longo da vida. E todo mundo sabe que uma alimentação equilibrada, saudável e prática de exercícios físicos é excelente para toda a saúde em geral. Quais são os alimentos que causam maiores inflamações no nosso corpo e podem desencadear essa reprodução errada das células, provocando, por exemplo, um câncer? Quais são os alimentos que realmente deveriam ser limados da nossa dieta, que possam ser inflamatórios para o nosso organismo? Então, na verdade, assim,
assim, você não precisa retirar nenhum alimento. O grande problema é o equilíbrio. E manter equilíbrio é difícil. É verdade. Então, por exemplo, o excesso de açúcar aumenta o risco de câncer. O excesso de sal também. Então, aqui no Brasil, a gente consome, em média, o dobro da quantidade de sal recomendada. Uau! Né? Então, assim, eu também preciso reduzir a quantidade de sal. Eu tenho que consumir mais verduras, frutas e legumes. A carne vermelha, ela também entra nesse risco, mas não é que eu preciso tirar totalmente. Eu tenho que consumir menos que meio quilo por semana de carne vermelha. E se eu equilibrar com as outras proteínas animais, ovo, peixe, frango, né? Mesmo leite e os queijos ao longo da semana, eu não vou passar esse meio quilo de carne vermelha. Lembrar que a carne vermelha também está nos embutidos, né? Então você tem que contabilizar isso. Processados, né, doutora? Processados. E os processados também têm muito sal, então são alimentos que vão aumentando o risco. Uma outra coisa é o consumo de álcool, né? E as mulheres são mais suscetíveis, né? A mulher tem muito mais reação ao álcool que pode propiciar o câncer do que o homem, então ela tem que ser mais controlada, a gente não precisa tirar totalmente, mas precisa restringir. Tá. Né? Então, assim, os hábitos alimentares, se a gente for pegar, correspondem a 80% das ações de prevenção em relação ao câncer, de você prevenir um câncer. 80? É. Quando você pega o que você pode prevenir, o que a gente não tem de hábito alimentar? Diminuir o cigarro, né? Ou parar de fumar. Sim. Né? E a prática de exercício físico. Mas eu acho que é muito difícil a gente falar em melhorar hábito alimentar sem falar da prática de exercício físico. Claro, com certeza. Né? Tem que ser um exercício físico regular. Não dá para você se programar de fazer um ano inteiro e fazer só um mês. Ou aquele jogador de futebol de final de semana que na sequência emenda o churrasco com a cervejinha. Exatamente. Isso é um risco, inclusive, para problemas cardiovasculares, né, doutora? É um risco você também fazer um esporte sem regularidade e até exagerar, porque o equilíbrio também Sim, é importante. Se perde muitas vezes aí nessa história, e balancear com uma alimentação saudável, né? Sim, porque é o que a gente estava falando, o equilíbrio, a mudança de hábito é muito difícil. Né? Então, assim, você gosta de jogar futebol, ótimo, é um excelente esporte, mas vamos tentar fazer pelo menos 2 vezes por semana, ou 3, né? Ou correr ao longo da semana e praticar o futebol no final de semana e mesclar outras atividades. E o ideal é achar uma atividade física que você goste, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele começou a fazer jiu-jitsu, ele perdeu 40 quilos. Uau! Geralmente você não vai falar que jiu-jitsu emagrece, a gente fala muito de corrida, né, de bicicleta. Mas por que ele perdeu peso? Porque ele gostava de fazer e ele foi. E é um esporte, o jiu-jitsu especificamente, de muito impacto e força física. Sim. Então, você precisa também estar bem alimentado, bem nutrido, melhor dizendo. E aí você acaba fazendo melhores escolhas também. Eu acho importante pontuar que o câncer é uma doença que nós desenvolvemos. Nós não pegamos câncer, então, portanto, ao mesmo tempo dá uma sensação de ser uma caixinha de surpresas. Eu não sei se eu vou ter câncer ao longo da vida, mesmo que eu não tenha casos na família, ou se eu tenho, não quer dizer que eu vou ter câncer. Então, é muito importante esse ponto, já que a alimentação, ela está entre 80%, né, do que é necessário para reduzir e muito a possibilidade de um câncer, né, doutora? Sim. E o que acontece muitas vezes, né? A pessoa fala, mas quando que eu posso fazer essa mudança de hábito? Nunca é tarde para se fazer, né? A maioria dos casos de câncer são no envelhecimento. Então, você pode mudar o hábito quando você quiser, né? O importante é fazer essa mudança e são riscos, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu sempre fiz tudo direitinho, comi direito, fiz esporte, eu tive um câncer. Né? Isso pode acontecer, mas é interessante que essas pessoas, elas têm uma resposta muito melhor ao tratamento e a chance de cura é maior. Quer dizer, manter um hábito saudável de exercícios, de alimentação, claro, preventivo, indo ao médico e tudo mais, não vai impedir necessariamente que eu não desenvolva algum câncer. Isso pode acontecer, mas isso acontecendo, esse paciente tem muito mais chance de recuperação do que aquele que já tem uma vida desregrada no que diz respeito à alimentação e tudo mais. E a mudança de hábito, mesmo durante o tratamento do câncer, ela vai te garantir uma chance menor de recidiva do câncer, né? E até de ter um segundo câncer. Então, isso é uma coisa que a gente foca muito com os pacientes, né? O que aconteceu antes não dá para mudar, mas daqui para frente a gente tentar mudar isso, porque muitas vezes eles não sabem que eles têm que mudar hábitos depois do tratamento. Né? Eu sempre falo para eles que o câncer é um raio que pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Claro, claro. Né? Então, às vezes, quando vem o segundo câncer, a pessoa fala, mas eu não sabia que eu deveria mudar hábitos, né? Mas isso é importante. A gente precisa falar ao longo do tratamento dessa importância. Tá. Você falou sobre alguns alimentos, né? Aumentar as verduras, os legumes, as frutas na alimentação, diminuir açúcar, sal, carnes,
reguladas, né, equilibradas. Sempre existe aquela lista dos alimentos que são importantes ou superalimentos que podem também dar um gás a mais, digamos assim, para quem quer de fato mudar a alimentação. Dá para dizer quais são os superalimentos ou quais alimentos são mais indicados, além de simplesmente verduras, frutas e legumes? Tem algum tipo de alimento que é reconhecido por um inibidor ou um redutor de chance de uma doença como um câncer? Então, tem estudos muito interessantes com a vitamina D. A vitamina D, ela está presente nos peixes, nos ovos, né? E o que acontece? A redução do nível sanguíneo da vitamina D, né? Tem alguns estudos mostrando um risco maior de câncer, mas o mais importante que isso, os pacientes que têm uma vitamina D normal durante o tratamento, eles têm uma chance de sobrevivência maior. Olha! Né? O problema da vitamina D é que ela está presente nos alimentos, mas a gente precisa do sol para convertê-la. Verdade. Né? E durante o tratamento você não pode tomar sol por conta da quimioterapia, que pode manchar a pele, ou a radioterapia. Então, muitas vezes a gente tem que dar a vitamina D na forma convertida, que é uma forma ou de comprimido ou de líquido. Então, isso é uma coisa importante de se dosar. Por isso que é legal quando você vai fazer um check-up no seu médico, e eu falo isso por experiência própria, eu gosto de tomar sol, eu coloco protetor solar. Sempre tive a vitamina D muito alta, inclusive a vitamina D é conhecida por ajudar a aumentar o seu sistema imunológico, então por isso eu acredito que tenha essa facilidade. Mas com a vitamina D baixa, você pode suplementar ao longo da vida, independente de um diagnóstico de câncer ou não. Quer dizer, o médico pode ficar atento para caso uma vitamina D baixa, ele possa já fazer uma suplementação para que depois o paciente volte a produzir através da alimentação e a exposição ao sol adequadamente. E uma coisa importante é a gente não deixar de tomar sol com protetor solar. Perfeito. Tá? Porque um risco de câncer de pele, assim, o câncer de pele é um dos campeões de câncer no Brasil, né? Sim. Então a gente precisa prevenir isso. Né? E a partir do momento de 50 anos que você envelhece, você começa a perder a capacidade de conversão da vitamina D. Olha! Então, às vezes, o sol não é suficiente, você acaba tendo que suplementar. Com esse envelhecimento da população, a gente tem visto muito idoso com deficiência de vitamina D, então você deveria tratar isso também. Então, assim, é um conjunto. Né? A alimentação saudável, ela vai te fornecer vários ingredientes que vão te ajudar. O grande problema é que a gente tem perdido esse hábito saudável, né? A vida é muito mais corrida, a gente não tem tempo de cozinhar, né? Fazer uma salada, às vezes, é muito mais difícil do que abrir um pacote, né? Você tem outras coisas. Então, isso a gente precisa tentar arrumar um tempo para isso, né? Tentar ter esse hábito, mas você cozinhar um pouquinho mais, ou você deixar as suas coisas mais fáceis para você chegar em casa e conseguir fazer isso para você e sua família. Eu acho que, às vezes, uma falta de organização apenas é o que está te atrapalhando, né? Uma questão de disciplina, de uma vez por semana preparar os alimentos, ou limpar, ou lavar os vegetais, deixar tudo mais ou menos organizado para você poder montar suas refeições. Me parece que o mais difícil é alterar a cabeça e não assim, né? Porque você coloca um prato lindo, feito por uma nutricionista, indicado por uma nutróloga, etc. Você come e acha tudo uma delícia, mas você se planejar para isso precisa de uma atitude, de um protagonismo, né? E se você quer viver muitos anos, vai ter que arrumar um tempo e usar parte do tempo para se dedicar à sua saúde, para poder realizar os nossos sonhos. Né? Sem saúde, é onde a gente vai. Exatamente, né? E assim, a prática de atividade física é a mesma coisa. Ou você vai ter que dormir mais tarde, ou você vai ter que acordar mais cedo. Você vai deixar de fazer alguma coisa para fazer exercício. Né? Eu sempre falo que o movimento de ir fazer o exercício é sempre difícil, porque a nossa cama, o nosso sofá é sempre mais gostoso. Não, eu vou falar, é uma luta todos os dias para mim. Eu não tem nenhum dia que eu falo, ai, que delícia, não vejo a hora de começar, mas vou, e quando começo, realmente é uma outra vida. Sim, quando você está lá, você fala, ai, que bom que eu vim. Ainda bem que eu vim. Realmente, o movimento de ir é difícil. Então, as pessoas têm que ter estratégias para fazer isso. É a mesma coisa da comida saudável. Né? Você tem que ter estratégias para facilitar a tua vida. É lógico que se você tiver um bolo de chocolate recheado na tua geladeira e uma maçã, o primeiro momento, o que que é? Eu pegar o bolo de chocolate. Né? E, às vezes, a pessoa até pega a maçã, mas ela não esquece o bolo, né? Porque o alimento calórico, ele é muito chamativo, né? Sim. Ele muda muito o nosso paladar. O açúcar muda muito o nosso paladar, o sal também. Muitas vezes você acha que está com falta sal em uma salada, quando na verdade você precisa apreciar o gosto daqueles alimentos. Né? E ervas podem trazer e aumentar essa sensação de sabor do alimento sem precisar de sal. É uma questão de reeducação mesmo, né? E é muito difícil.
Sim. né? Porque muitas vezes não é só a sua reeducação, é a reeducação da família inteira. Mas é um hábito que vale a pena. Às vezes a gente fala, os pacientes falam assim, não, mas é que eu tenho isso para as visitas. Aí eu falo, por que as suas visitas não podem comer alguma coisa saudável também, né? Elas estão indo na sua casa por você, né? Não por causa da tua comida. Então, assim, eu acho que isso é um carinho que a gente pode ter não só com a gente, mas com todo mundo que nos cerca. Bom, fica aí a sugestão para você que está acompanhando a gente aqui no Band News no meio do dia. Não tem como a gente saber se vai ter câncer ou não, mas a gente pode sim ter hábitos incorporados que vão diminuir e muito as chances de um aparecimento de câncer, seja ele qual for, que pode e muitas vezes está ligado às questões alimentares, aos hábitos de fumar ou não, ou de praticar ou não exercícios físicos. A doutora Andréia Pereira, que é nutróloga, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, conversou comigo aqui no Band News no meio do dia. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.